Nós estamos estudando a carta aos Romanos, que nós chamamos esta série de Carta Magna. E nós vamos falar hoje sobre a depravação dos homens. Nossa, Bispo G, que tema é esse, meu? É verdade, falar sobre a depravação dos homens é Quem está em casa agora deve ter assustado, hein, Bispo G? Quem está em casa agora falou assim, mas que tema é esse, cara? Isso é tema para se apresentar em televisão? Pois é a denúncia, né? O apóstolo Paulo vai falar contra a prática terrível, a perversão, a depravação dos homens em Roma. E, na verdade, acontecia em todo o Império Romano e acontece até hoje, né, gente? Então, nós vamos falar hoje de um tema, de alguns assuntos, inclusive, muito reais para nós. Faz muito parte do cotidiano da nossa geração. Então vai explicar bastante coisa, e nós vamos falar até de assuntos dolorosos, assuntos polêmicos, fique ligado nesta aula. Vamos ler então Romanos 1, versículo 18, diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Olha, gente, lembra que a gente falou que é uma carta difícil de ler, tá? É uma carta que até fazer a tradução dela é complexa, porque ela é uma carta muito erudita. O versículo 19 fala assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Ok, Bispo G, começa de uma forma talvez assim um pouquinho negativa, não sei. Nós vemos aqui que a palavra ira de Deus é uma palavra pesada, né? Nossa, bispo, como assim? Na graça, na carta aos Romanos, a carta magna, falando que a ira de Deus vem sobre os perversos, vem sobre toda impiedade, enfim. Bispo, o que significa a ira de Deus? A ideia que muitos têm, né, que a ira de Deus é a manifestação de um Deus como Júpiter, que quando alguém faz alguma coisa errada, vai lá um raio, já fulmina. A ira de Deus é a consequência do homem de desobedecer a Deus. Então, o mundo jaz no maligno. Se nós vemos o contexto do sentimento de Deus, o sentimento de Deus sempre foi de dar cobertura, proteger, desde o Éden. Então, o homem peca e o Senhor da cobertura põe roupas de pele. Então, algum animal perdeu a vida para que houvesse cobertura. Então, começa aí a gente entender o sentimento de Deus. Agora, quem rejeita vai viver a ira. O que é essa ira? A ira nada mais é do que a maldição da terra, a consequência da maldição da terra, a destruição que vem, e não aquele contexto de que Deus fica irado e vai destruir. O homem vai colher daquilo que ele plantar. E o que plantou vai colher, e quem colhe o mal é o que planta o mal, infelizmente. Quem abre mão desse amor de Deus não vai colher coisa boa. Sem dúvida. Então ele está disposto a curar, a libertar, a perdoar. Ele nos amou primeiro, deu o seu próprio filho. Agora, quem pratica a perversidade, quem é impiedoso, a forma como Paulo coloca aí, são aqueles que rejeitam o amor de Deus. É aqueles que conscientemente falam assim, não, Deus, não quero na aliança, é isso mesmo, fazer o que eu quero da vida, a vida corrupta e tal, são pessoas assim. Tá? É isso que o apóstolo Paulo está falando, sobre pessoas que não querem ter aliança com Deus. Vão colher o quê? O mal. Por quê? Porque estão em aliança com o diabo. É forte falar isso, Bispo G, mas é fato. Você não tem aliança com Deus, você tem aliança com quem? Não existe a possibilidade de adorar dois senhores. Ou você vai adorar um e desagradar o outro e vice-versa. Então, o fato é, se a ira de Deus é contra o diabo, então também contra aqueles que fazem a vontade do diabo, aqueles que realizam os planos do diabo. Então, olha como santidade para nós é um modelo de vida espiritual, e eu acho que você está começando a pensar como eu, que andar em santidade é uma coisa inteligente, né? No mínimo, uma coisa inteligente, porque o resultado da quebra de aliança, o resultado do pecado, todos nós sabemos, é a morte, é a destruição. Por mais, mas Deus não perdoa o pecado?
Sim, se você se arrepender, mostrar frutos de arrependimento, ele perdoa, mas não quer dizer que o pecado não produziu mal nesse interim. Até o arrependimento, o salário do pecado continua a morte, galera. O dom gratuito de Deus é a vida, concordo. Mas o salário do pecado continua sendo a morte. Então a gente tem que lutar contra o pecado para não ter a colheita da morte. É isso que o apóstolo Paulo está aqui ministrando. Então, em vários momentos do Romanos, ele vai falar da importância de nós lutarmos contra o pecado, de não aceitarmos o domínio do pecado nas nossas vidas, porque o resultado é a morte. Então, o versículo 20, ele continua assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Nossa, eu sei que Paulo está duro aí, hein? Porquanto, tendo conhecimento de Deus, agora você vai entender por que são indesculpáveis. Né? Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, na verdade, tornaram-se loucos. Bispo G, o apóstolo Paulo ele começa falando sobre resultado, né? Então ele está aqui, ele vai ao longo da carta falar da justificação, sim, do amor de Deus, sim, mas vai falar também do perigo de alguém que não tem aliança com Deus, conscientemente não quer ter aliança com Deus. Então ele já começa a carta de uma forma bem feroz, denunciando, tá, as ações demoníacas, as práticas dos homens, e aqui colocando, os homens têm consciência de quem é Deus. Deus já deu muitas oportunidades. Aí a gente pode falar de Noé, por exemplo, tá? Já que as pessoas falam assim, Deus deu para Israel, que era o povo escolhido dele, porque Moisés foi um instrumento para isso, blá, blá, blá. Não. Nós temos outros exemplos, nós temos o exemplo de Noé, tá? Então nós temos vários exemplos de que o homem, ele pôde ter uma aliança com Deus, mas ele desprezou isso, ele rejeitou isso em cada geração. E agora nós estamos na graça, ou seja, todos têm acesso à transformação, à libertação, ao perdão através de Jesus Cristo. Agora, para quem que Paulo está dizendo isso? Quem são indesculpáveis, Bispo G? Quer dizer que esses homens não têm perdão, mas que homens são esses que são considerados indesculpáveis? Todos os homens, né? Porque os atributos de Deus, eles são manifestos. É impossível, né? Por mais que a pessoa fala, eu sou ateu, é impossível que ele negue a existência de uma mente criadora, de algo muito maior. Eu acho assim, ter fé é você achar que do nada apareceu tudo. E que não há alguém por trás maior do que o tudo que apareceu. E o que ocorre? Sabendo que existe Deus, o não se aproximar dele, não ter um sentimento, até de entendimento do quanto é importante conhecer quais são esses atributos, por isso são indesculpáveis. Então, o próprio apóstolo Paulo, ele começa a colocar algumas coisas que, de uma certa forma, ele viveu. Porque, no que nós até conversamos sobre isso, Paulo entendia quem era o verdadeiro Deus. Mas a prática religiosa dele, a prática social dele, fazia com que ele não aceitasse a maneira que Deus estava se manifestando. Então, ele saía para prender todo mundo, tal, até um dia que a ira de Deus se manifestou. Ele cai do cavalo, uma luz forte o deixa cego 3 dias. E um lado assim que é muito estudado, Bispo Dani, é que ele teve após isso um problema nos olhos. Então a gente percebe algumas cartas, olha com quão grandes letras eu vos escrevo. Ele coloca também numa carta aos Coríntios que por causa de uma situação difícil dos olhos, é que ele se aproxima, falam da aparência dele. Então tem um contexto que, de uma certa forma, aquele momento que Deus o chamou, teve consequências, que você falou, o pecado tem consequências. Ele anuiu a morte de Estevão, ele perseguia até crianças, levava criança presa. Então, ele sabia disso e sabia que outros homens que não tinham uma vida religiosa
mas que tinham que ver que em tudo Deus se manifesta. Agora, como os homens puderam rejeitar algo que verdadeiramente conheceram? Porque ele fala isso, olha, é do conhecimento de todos. Todos vocês sabem que Deus existe, vocês sabem de tudo, mas mesmo assim vocês rejeitam. Como alguém pode rejeitar sabendo da existência de Deus, sabendo de tudo que é Deus e andar em pecado mesmo assim? Bom, a realidade é que o homem, ele é muito materialista. O vínculo nosso com o material, ele é altamente perigoso. Então, por exemplo, 80% da nossa percepção do mundo, dos nossos 5 sentidos, é a visão. Então, a gente vê que a queda da mulher que tinha... Deus falava diretamente com Eva e com Adão. E um engano da serpente fez com que ela começasse a enxergar que a árvore do conhecimento do bem e do mal, o fruto, era bom para dar entendimento e agradável aos olhos. Ela comeu e deu para o marido comer e caiu. Então a gente percebe que a opção que o homem faz em relação a Deus é pelos valores materiais, é por esse mundo. Então eles não estão muito preocupados, eles não têm a consciência do que é a eternidade, não têm a consciência do que é uma vida na presença de Deus, eles preferem aquilo que é o vínculo material. E é tão forte isso, que se você perceber no dia de hoje, todos são levados a viver isso. Então é uma situação que dia após dia as pessoas só se preocupam com o material e desprezam o espiritual, que procede de Deus. Eu fico pensando porque nós... Infelizmente, estamos numa geração que há um grande número de desviados. Verdade. Muitos, muitos. Conheceram a Deus, andaram com Deus, tiveram experiências com Deus. Alguns foram pregadores, Bispo G. Manifestaram dons espirituais. Mas caíram. Caíram e se perderam. É verdade. E alguns, infelizmente, não têm força para voltar. Quer dizer... O pai está de portas abertas, o pai está com os braços abertos, o pai está com roupa, sandália, anel, uma festa, mas não conseguem. Talvez eles se colocaram até numa posição de serem realmente indesculpáveis, porque eles querem ser indesculpáveis. Tem esse lado mesmo, porque a opção também deles é essa, né? Então, é o que fala, tem a concupiscência dos olhos, mas tem a soberba da vida. O que é a soberba da vida? Mesmo eu percebendo que há um lado que é melhor, eu vou continuar nesse lado que eu estou, o lado material, estou nele mesmo, e às vezes não querem se dobrar ao sentimento. A soberba da vida é algo terrível. Agora, o versículo 22 fala assim, que eles inculcando-se, né, acreditando, né, colocando na sua cabeça que são sábios, na verdade se tornaram loucos. Que loucura é essa, Bispo G, que Paulo está aqui retratando? A loucura que eles têm, e nós vamos ver esse atributo, né, negativo, é baseado em eles começarem a buscar algo que seja, vamos dizer, condescendente com o mal que eles praticam. Então é preferível eu ter um Deus, é preferível eu ter algo que me obedeça, é preferível que eu tenha alguém que satisfaça os meus desejos e eu tenho ele como Deus. Quer dizer, esses deuses nada mais são do quê? Do que aquilo que é o ego dele, é a manifestação da idolatria que ele tem a si mesmo para desfrutar das coisas materiais e coloca o nome de Deus. E a gente vai perceber que Paulo fala muito sério isso. Temos que lembrar, estamos falando de Roma. Então, Roma, os apelos dentro de Roma, a sensualidade, a soberba, a luxúria. Então, lá era complicado, é só ver Calígula, Nero, os imperadores. Era o pior exemplo que tinha. Quem era para ser referencial de coisas, de valores bons, nobres e assim por diante, eram o quê? Eram os que mais disseminavam o mal. E tudo, obviamente, baseado naquilo que eram deuses que eles constituíam para si de forma material, ídolos. Então nós entendemos até agora, Bispo G, de pessoas que se colocaram numa posição de indesculpáveis, tomaram essa decisão. E aí Paulo vai entrar em dois assuntos complexos. O último que nós vamos tratar é o mais complexo de todos. Ele vai falar sobre idolatria e ele vai falar sobre homossexualidade, sobre perversão sexual. Vamos lá, Romanos 1, 23.
mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Porque os pagãos criavam deuses em forma de homens e animais. Duas coisas, nós estávamos até falando sobre isso, né? Então, o que eu preciso? Eu preciso ter alguma coisa material, porque o ponto central daquilo que é a malignidade do homem é o vínculo que ele tem com esse mundo, com os apelos desse mundo. Não que a gente tenha que ser asceta, vou ser ermitão, vou sair da cultura. Não, é o domínio. E nada melhor para que o domínio seja maior ainda do que os meus deuses sejam materiais, como homens e como animais. Porque o que são os animais? Os animais não são nada mais do que nós dominamos, que nós nos alimentamos dele. Quer dizer, é muito fácil. Então eu vou ter um Deus que se submete a mim. Ou um Deus em forma de homem, que vai ser a desculpa para mim dos meus erros. E a gente vê, né, que no caso dos romanos e dos gregos, que tinham esse tipo de idolatria diferente, né, porque os orientais tinham os animais, né, a mistura de animais com pessoas, tudo. Então, o romano e o grego, eles tinham esse lado de colocar os deuses como mais cheios de defeitos ainda do que eles, até para eles se conformarem com os defeitos que eles já tinham. Então aí é que entrava toda essa prática, né? A prática onde eles iam e se perdiam, né? Porque por trás das práticas pervertidas existem demônios, existem dominadores. E aí então era muito mais fácil eles terem esses referenciais materiais que no final, sem eles perceberem, dominavam a vida deles e levavam à desgraça. Então a estratégia mitológica é criar deuses que são talvez até piores do que os homens, para justificar as práticas erradas dos homens. Ou seja, era um caminho para ter a liberdade, né, de pecar, de fazer o que quiser. E é um debate complexo, né, Bispo G, porque ao mesmo tempo os próprios gregos também tinham as filosofias, ao mesmo tempo tinham a questão da ética, da moral. Quer dizer, que confusão, né? Então, é por causa da razão. Então, é o desprezo do espiritual, porque o que é o desprezo do espiritual? O espiritual, os deuses, eles são como nós, cheios até de defeitos também. Mas quem que são os grandes homens? São os filósofos. Então, vamos cultivar o quê? Vamos cultivar as práticas que, de uma certa forma, havia todo um contexto. Tinha a prática daqueles que cultuavam tudo que era bom, o prazer, a luxúria, e tinha os outros que cultuavam o asceticismo, o que era material não era bom, mas ele deixava na mente de cada um, né? Bom, o versículo 24, continua falando sobre idolatria, fala que Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências, né, os desejos, né, de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Bom, aqui nós vamos começar a ter uma curva, né, da idolatria natural, a idolatria como nós conhecemos antiga, de deuses, de imagens e tal, e ele começa a ir para essa linha agora, que é da idolatria aos próprios homens, né? Idolatria de si mesmo. Né? Aí nós vamos ter a corrupção sexual, a perversidade, porque os homens, eles transformam a verdade em mentira, adorando e servindo a criatura, ou seja, o prazer dos homens não é mais adorar a Deus, não é mais se relacionar com Deus, mas adorar um ao outro, se relacionar, se entregar um ao outro, se sacrificar um ao outro, né? Então, essa palavra, Bispo G, que eu queria entender, por que ele fala assim, Deus entregou? O que ele quer dizer com Deus entregou? O que significa Deus entregar os homens a isso? Desde o início, desde a criação, Deus... É engraçado até isso, mas Deus sempre põe uma proteção no pecador. Então a gente vê, por exemplo, Caim acaba de matar Abel e o Senhor põe uma proteção para que ninguém o mate. 7 vezes será vingado quem o matar. Aí Lameque, descendente de Caim, ele mata 2, motivo banal. Um porque o pisou, o outro porque o agrediu.
Aí o que acontece? 70 vezes 7 será vingado quem matar Lameque. Então, Deus sempre quis pôr uma proteção no homem, porque ele sabe quem é o homicida. Ele sabe quem é que está por trás, quem é a serpente, quem é Satanás. Ele sabe a influência espiritual que o mal exerce e que está por trás. Então, ele sempre lutou para preservar o homem. Mas quando chega nesse momento, que é o momento da sabedoria, nós estamos falando da época clássica, grega, romana, é um momento de um conhecimento muito grande. Coisas que eles estavam descobrindo naquela época, hoje, elas são renovadas. Tem coisas, por exemplo, a máquina a pressão, né, que era feita com pressão, era daquela época, não deram continuidade. Então, era o auge do conhecimento. E não estavam nem aí com Deus. Então aí Deus os entregou, falou o seguinte, é o tipo assim, infelizmente, pela atitude deles, estou lavando as mãos. E aí deixa eles correrem naquilo que infelizmente eles fizeram como opção. Qual que é a ligação que tem entre prostituição e idolatria, Bispo G, nessa época? Nessa época, havia também um lado muito forte de cultura, né? Então a fisicultura, o fisiculturismo tem origem na Grécia e também em Roma. Então, por exemplo, as Olimpíadas eram os homens nus. Então, havia uma veneração do corpo. Então, esses homens faziam seus exercícios nus, tinha todo um lado assim no circo, que era o quê? Nada mais do que uma idolatria ao homem também, nesse contexto. Só que isso leva não só a idolatrar o corpo, porque corpo tem sexualidade. E onde há sexualidade que não é satisfeita, pode haver a perversão. E aí que é esse o contexto que Paulo começa a falar, e ele obviamente sabia disso, conhecia bem. Ele conviveu na Ásia Menor, mas ele teve na Grécia, ele teve em Roma. Roma é absurdo, se você vê a história dos imperadores romanos, o que eles faziam, as práticas que eles tinham eram absurdas, os gregos também, entendeu? Então, por exemplo, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o homossexualismo. Então, os soldados, eles tinham as suas mulheres que ficavam em casa, mas eles levavam os seus, entre aspas, maridos, que eram às vezes jovens, que eles iam ter a prática sexual enquanto estivessem, porque os gregos tinham essa prática de ficar anos e anos, às vezes nas guerras. Então, a gente vê esse lado que depois, por causa de uma cultura de exaltação do homem, começa a perversão e toda a malignidade e a contaminação. Tem o caso também das prostitutas cultuais, também, né? Que era... continuava. É até legal de falar assim, né, Bispo G? Você falou do fisiculturismo, não há nenhum problema no fisiculturismo, quem pratica esporte, pelo amor de Deus, né? Não há problema nenhum. O que está sendo apresentado era o que naquela época despertava, né? A intenção das práticas. Né? Hoje você vai numa academia, você tem roupa. Obviamente, pessoas bonitas. Mas não deixa de ser uma verdade também, Bispo G, que tem pessoas também que são escravas disso, né? Sem dúvida. Que se torna até uma idolatria também. A pessoa é dependente de ter um corpo escultural, que se não for para ter um corpo escultural, então a vida dela não vale a pena. Acho que a partir do momento que uma pessoa ela coloca na cabeça dela que para a vida dela valer a pena, ela tem que ter aquilo a todo custo, tem que ser assim, se não for, não vale, quer dizer, se tornou um ídolo. Se tornou uma prisão. E outras também que vão para esse lado pela prostituição, que vão aperfeiçoam, entre aspas, o seu corpo para ganhar mais dinheiro. Sim. Isso ocorre, isso daí nós vemos acontecer. Que nada mais é do que isso, essa deformação, as paixões, né, que começam a ser desenvolvidas e que as pessoas são tomadas por isso sem perceber. Porque quando fala Deus os entregou, quer dizer, olha, eu estava até esse determinado tempo, eu ainda levava em conta, mas agora não tem jeito, tenho que entregar porque é a opção que eles querem, não tem mais jeito. E aí, esses demônios se habilitam em cima. Vamos entrar na polêmica do dia. Versículo 26. Por causa disso os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos
a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. A gente sabe que um dos grandes debates do Evangelho na nossa geração é a questão da homossexualidade, né? Como um homossexual, ele pode ter uma vida cristã, ele é recebido, ele não é. Aí você assiste vídeo do YouTube, gente defendendo com a Bíblia que não há problema na homossexualidade, outros cristãos contra a homossexualidade através da Bíblia, e fica uma discussão que fere muitas pessoas, né? E que muitos pastores e líderes também não sabem lidar com esse conflito atual, né? Como lidar com a questão da homossexualidade. Muitos cristãos, muitos homossexuais cristãos afirmam que essa passagem não tem nada a ver. Tá? Agora eu pergunto, esta passagem de Romanos 1, 26 e 27 é uma condenação à prática da homossexualidade, sim ou não? Sim, ela é uma condenação. Obviamente, nós temos que entender também esse contexto, né? Porque nós estamos falando de uma época em que a perversão era terrível, né? Então, nós temos que, obviamente, ter um filtro. Mas a condenação aqui é algo claro e objetivo. Não é só no contexto do homossexualismo, mas as práticas lascivas que desenvolvem paralelamente. A destruição de lares, família, o contexto da família sendo totalmente minado. Então tem todo um desdobramento muito grande que fere aquilo que Deus fez, porque Deus criou o homem, homem e mulher. Obviamente, nós não vamos entrar assim no campo de pessoas que têm um desejo, porque o desejo que possa haver pode ser também aprendido. Então, de repente, uma pessoa sem perceber começa a se envolver com um grupo de homossexuais e ela começa a se deixar por aquele sentimento, é um aprendizado. Daqui a pouco, as entidades se habilitam e ela começa então a viver esse tipo de luta. Será que eu gosto de homem ou de mulher? Nós percebemos que essa geração, infelizmente, que nós hoje estamos vivendo, houve uma prática muito grande por causa da época do emo. Lembra que veio aquela época dos emo? Então, o emo o que era? Era um tipo de um grupo de pessoas que vinha, uma moda que veio, e que o que importava era amar. Seja homem, seja mulher, então davam vazão ao sentimento. Então a gente via que naquela época, meninos de 14, 15 anos que estão começando a sentir a sexualidade, eles já na mente podem ter abertura para um e para outro lado. Então tem que entender que a sexualidade é ligada à mente. Ela não é somente algo que a gente coloca hormonal. Homem só vai gostar de mulher e mulher só vai gostar de homem. Não, ela também é baseada em educação, em prática, naquilo que que você, de repente, é levado, conduzido. Então, a gente percebe, por exemplo, muitas prostitutas que começaram sendo conduzidas, como também temos mulheres que foram violentadas por pais, familiares, que depois deixaram de desejar homem. E por isso que preferiram uma mulher por causa de uma marca que ficou na alma, ela criou um outro hábito. Então vejam, a perversão, ela não é somente algo que a gente fala, a natureza criou homossexual. Não, a natureza não criou homossexual, a natureza criou homem e mulher. Sim. Agora, a deformação dos homens, como é colocado aqui, é que leva o cara a se deixar influenciar por um lado ou para o outro. Que também é aprendizado. Ou seja, qualquer prática que desagrada a Deus, é como ele já tinha falado na passagem anterior, transformaram a verdade de Deus em uma mentira. Uhum. Então a pessoa ela foi inculcada, né? Ela foi recebendo aquilo como uma verdade, não é isso mesmo que você tem que aceitar, não tem jeito. Quer dizer, muitas pessoas, não estou falando só da homossexualidade, estou falando de várias coisas, né? Que praticam, da forma que vivem, receberam aquilo como verdade, receberam em casa, receberam de amigos, receberam na escola. Na internet. Na internet hoje, né? A internet é terrível. Na rua, terrível. A gente vê pessoas que se suicidam, por quê? Porque viram, de repente foram estimuladas por um vídeo de alguém que se suicidou. Quer dizer, são coisas muito sérias
e que elas vão tomando o sentimento, o coração, vai se envolvendo. É tão interessante, Bispo G, porque os romanos, eles condenavam inicialmente a homossexualidade, mas a influência que eles tiveram dos gregos fizeram eles terem a prática, né? E também era uma época que os homens e mulheres viviam muito segregados. Então, como o Bispo já falou, acabavam convivendo muito tempo com homem, né? E mulher, muito tempo com mulher, e acabavam tendo suas satisfações sexuais. Né? E um grupo reduzido de mulheres, hoje é o oposto, né? Hoje tem mais mulher do que homem. Eu já vi mulheres lésbicas que falando assim, que se tornaram lésbicas, vamos dizer assim, não porque inicialmente gostavam de mulheres, mas por não se realizarem com homem, não conseguirem um relacionamento heterossexual, não conseguir achar um cara, uma cara metade, vamos dizer assim, para ficar sozinhas, então, mas se relacionar com mulheres. Algum lugar tem uma influência ou de aprendizado Sim, ou demoníaco. Exato, de alguma forma, alguém convenceu de que era uma solução para aquilo. A solução é a seguinte, já que você não conseguiu, por que não experimentar isso? É claro, alguém que já tem uma tendência, né? Então, é muito interessante como o mundo espiritual se comporta. Porque, de repente, você está Vamos pegar um outro cenário, tá? O cara brigou com a mulher, tá? Brigou com a esposa, aquela noite e tal. Nossa, que coincidência, dia seguinte, uma mulher no trabalho começar a dar em cima. Mas coincidência, de repente, aquela mulher que nunca falou com você, agora está falando. Peraí, não é coincidência. A gente sabe das potestades, das forças que dominam o mundo, né? Usou o termo dominador, que é Efésios 6,12, né? O cromocrastos, quer dizer, há um domínio mesmo, né? No mundo, há algo que está ali para fazer essas conexões que conduzem a pessoa a se afastar de Deus, a quebrar a aliança com Deus. Tá? Então, é algo difícil e é algo que nós temos que entender mediante a palavra de Deus. Então, Gênesis 2,18 fala: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, farei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, por quanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, se una à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ou seja, Bispo G, qual é então a visão da Bíblia sobre a homossexualidade? A visão da Bíblia é que ela deve ser algo que não procede de Deus e que não deve ser, vamos dizer, validada. O homossexual, obviamente, quando ele vem para a igreja, ele é bem recebido, ele não vai ser formado para ser contra, aquelas coisas que muitas vezes as pessoas interpretam de forma errada. Mas tem que ter consciência que isso realmente é algo que não vai levar a uma felicidade habilita demônios e que no final a consequência vai ser danosa para si. E muitos enxergam isso com o tempo, porque percebem que, de repente, eles começam com as suas atividades, permitem isso e perdem o controle. Quando se perde o controle, não é simplesmente alma, é algo espiritual. Como a prostituição também leva a pessoa a perder o controle. Então, tem demônios nisso e não tenha dúvida, né? Agora, como lidar, Bispo G? Porque é tão difícil. Hoje a gente vê até igrejas que, vamos dizer assim, são voltadas para o público homossexual, tem movimentos homossexuais que querem ter uma vida cristã total. De repente, é aquela coisa, pratica tudo certinho, né? Mas a homossexualidade, que a gente sabe que a Bíblia não aceita, tá? A gente está dizendo claro, e não estamos usando referente de Deuteronômio, aquelas coisas do Antigo Testamento, não. Está falando aqui de um exemplo prático do apóstolo Paulo, tem outro também em Coríntios, que eu vou ler agora. Mas como lidar? Como receber o homossexual? Porque já vem ferido com isso, já chega na igreja assim, já. Aí, a igreja é contra a homossexualidade, então a igreja é contra mim, então ninguém vai me aceitar, então aqui eu não vou poder me desenvolver, porque a pessoa já vem também meio com uma decisão assim, quero servir a Deus, mas quer continuar com a homossexualidade. Como lidar com isso? Olha, a gente recebe os homossexuais naquilo que eles são, como a gente recebe muitas vezes pessoas que são prostitutos. Qual a diferença entre ambos? Um continua suas práticas com mulheres, só que também são práticas pervertidas. O outro tem práticas entre homens, também são práticas pervertidas. O que a gente tem que levá-los? Levá-los a ter uma vida verdadeira com Deus, onde o Espírito Santo de Deus vai começar a ministrá-los e eles,
automaticamente vão começar a ver que o caminho que eles estão não é o melhor caminho. E também tem um outro lado, Bispo Dani, que eles vão começar a enxergar o lado do que é uma família correta, o lado do que é um relacionamento entre homem e mulher sadio. Então, valores também que vão começar a mexer e renovar a mente. Porque, assim, o que é um hábito? Então, os neurônios, eles encontram-se uns com os outros. E entre eles existe a sinapse, que é uma resistência. Com o tempo, um determinado padrão que eu faço, um costume que eu tenho, ele tem uma resistência dessa sinapse. À medida que vira uma prática, não existe mais essa resistência, se torna fácil, é muito fácil. Quem vai dirigir, começou, precisa pôr primeira, soltar fricção. Com o tempo, a pessoa faz tudo automaticamente. Por quê? Porque caiu a resistência, criou o hábito. E o homossexualismo e as deformações sexuais também são hábitos. E a pior coisa que existe é você criar novos hábitos. Porque você tem que desmontar algo que já é uma prática, em que o teu organismo já assimilou. Então começa a ficar fazendo parte já do teu organismo, da tua mente. Então você tem que desmontar e criar novos hábitos. Então é uma guerra muito grande, que só através do Espírito Santo, o amor, a compreensão. Eu colocaria aqui um lado muito importante. Se eu não consigo mudar os meus sentimentos, os meus afetos, e não consigo, se eu sou homossexual, não vou conseguir gostar de uma mulher, a Bíblia tem um caminho, parece estranho, mas verdadeiro, que há eunucos que se fizeram eunucos a si mesmos, há eunucos que foram feitos eunucos por outras pessoas, e há eunucos que se tornam eunucos pelo reino de Deus. O que é um eunuco? É uma pessoa como que assexuada. Castrada, né? Castrada. Então é castrado e eu não vou ter mais atividade sexual. Agora, existem pessoas que vão ter que conviver com esse tipo de luta e saber, já que eu não consigo e nem quero criar um hábito de ter uma vida heterossexual, eu vou me conduzir por amor ao Senhor e meu vínculo que eu tenho com Ele e tudo que eu tenho recebido, que é maravilhoso, eu vou ser um eunuco pelo reino de Deus. Eu vi histórias tristes, assim, né, de homossexuais que frequentam a igreja, tudo, e que acabam sendo envolvidos nesses ambientes, né? Já ouvi, e não poucos, tá? Não poucos, gente. E meninos que cresceram na igreja, não poucos. É verdade. Tá? Muitos casos que têm HIV. Né? Pessoas que vão na igreja, amam Jesus. Não está falando que o homossexual não ama Jesus. O homossexual ama Jesus, mas ele, infelizmente, ele está preso aos desejos que acabam o afastando de Jesus. Então é uma coisa complexa, né? É aquela coisa, ama, mas não consegue conviver, né? Então, é triste ver jovens assim, com tanta vida, com tudo que se envolvem nessas festas, em todas essas coisas que tem, vão se envolvendo com pessoas, alguns se afastaram mesmo da igreja, se perderam, outros ainda comem mais que estão sofrendo na própria carne, né? Até o termo que Paulo usa, né? A punição, realmente estão sendo punidas, né? Com enfermidades terríveis. Porque o grande índice de AIDS vem por relações também homossexuais, né? Isso é fato. Então, nós estamos aqui para falar o que, bispo, então, você defende a cura gay? Esses debates são muito complexos, né? Muito triste, porque fica essa briga política, e aí coloca uma marca nos cristãos como se os evangélicos fossem contra os gays. E quando a gente recebe tanta gente, eu falo pra você, onde eu prego, tem gays, tem casais de gays, estão ali ouvindo a palavra. E se eles vão abrir mão ou não do hábito deles, aí é uma relação deles, se vai ser salvo ou não, cara, né? Eu não sou o cara que tá lá na porta do céu falando assim, você vai, você não vai, você vai, você não vai. Eu não sei, cara, não sei. Então é algo muito sério que a gente tem que tomar cuidado, né? E 1 Coríntios 6,8, Bispo G, fala assim, vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. E não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores herdarão o reino de Deus. Agora olha que legal, Bispo G, que eu percebi aqui. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes,
mas fostes santificados e justificados. O que Paulo está falando aqui, Bispo G, a gente sabe o que é efeminado, todo mundo sabe, já entendeu? E sodomia é a prática mais perversa da homossexualidade, né? O termo sodomia é a prática sexual mais perversa do homossexual. Ele fala que ele afirma que alguns deixaram de ser. Alguns fostes. Isso mesmo. Né? E foram lavados, ou seja, tu já perguntaram, existe ex-gay na Bíblia? Eu imagino pelo esse texto que sim. Também creio. Né? Pessoas que... É possível alguém deixar de ser homossexual? É uma passagem bíblica que aponta claramente que pessoas que praticavam eram efeminadas, além de todas as outras práticas que ele coloca aqui, que foram libertas e justificadas por Jesus. Então eu quero falar para você que está assistindo, que de repente tem alguém homossexual na família, ou é homossexual, o que for, que vocês são super bem-vindos à igreja, que a igreja ama vocês, Jesus ama antes de todos, antes de eu amar, ou o Bispo G, ou qualquer um outro falar, e que é claro, a questão de deixar de ser homossexual, de buscar uma vida santa, como qualquer outras situações que as pessoas precisam se tratar, e que todos precisam de cura, e que todos estão na igreja, precisam de cura em várias áreas na sua vida, aí é uma questão de decisão pessoal e o quanto você quer desenvolver o seu relacionamento e a sua vida espiritual com Jesus Cristo. Amém?